Olá mais uma vez, queridos alunos das mais diversas partes do nosso país. Estou aqui novamente, professor Weberson Santos, para trazer de novo vários interessantíssimos estudos e conhecimentos do saber geográfico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o capítulo 2 do volume 1 do seu material Aprende Brasil. Vamos lá? Vejam só, o capítulo 2 do material de vocês trazem algumas reflexões muito interessantes relacionadas principalmente à geopolítica, regionalização e também, lá no finalzinho, um pouquinho mais sobre as conexões entre os locais, né, conexões entre os lugares, a velocidade dessas conexões e como essas conexões e essas relações entre os locais estão determinando o mundo como a gente vê hoje. Muito bem. Começando a análise desta unidade, vocês podem observar que lá na página 31 nós já temos dois mapas muito legais para se analisar. O primeiro mapa que eu me refiro é o mapa da bipolaridade, que eu vou colocar aqui ou aqui para vocês. Provavelmente aqui, ó, aqui, isso, ó. Vou colocar esse mapa da bipolaridade aqui para vocês. Bom, vejam só, o que foi esse período da bipolaridade? Esse período de bipolaridade ocorreu justamente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que a hegemonia mundial passou a ser definida pelos interesses de Estados Unidos e União Soviética. Ambos esses países disputavam entre si qual seria, digamos assim, a maior potência mundial, né? A hegemonia mundial, então. Muito bem, no contexto dessa disputa, né, nesse período, o mundo ficou dividido entre esses dois polos de poder, o lado capitalista e o lado socialista. E é exatamente essa disputa, essa tensão que, digamos assim, que caracterizou praticamente toda a segunda metade do século XX. Muito bem. Se a gente está falando aqui de dois polos de poder, nós estamos falando de relações tensas entre países, como eu mencionei agora há pouco. Isso está relacionado justamente ao termo que a gente chama de geopolítica. E o que é a geopolítica? Bom, uma definição que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. Olha só. A geopolítica pode ser entendida como a relação de poder que um país exerce sobre um território ou também suas implicações e vantagens. É como se um país exerce um poder sobre um território, sobre uma situação, tá? E como esse poder exercido acaba influenciando sobre os demais. Então, geopolítica é essa relação de poder que os países têm, geralmente, sobre um território e as implicações decorrentes dessa relação de poder que esse país exerce. Muito bem. Vejam só. A geopolítica então mundial da segunda metade do século XX foi definida por essa bipolaridade, esse confronto de forças entre Estados Unidos e União Soviética. Confronto esse que só veio a terminar no final da década de 80. Bom, pelo menos é o que dizem, né? Terminar no sentido de que a dissolução da União Soviética fez com que então essa chamada Guerra Fria chegasse ao fim. Muito bem. Então vejam só, pessoal, acabamos de analisar agora essa primeira etapa, essa primeira parte do material de vocês, falando principalmente a respeito da geopolítica do século XX, tá? Desse período de bipolaridade. Muito bom. Nesse período de bipolaridade, poderíamos então dividir o mundo, né, nesses dois polos de poder, capitalismo versus socialismo. Só que quando a gente divide algo, quando a gente espacializa um território, nós estamos definindo também formas de estabelecer regiões. O que é uma região? Bom, definição importante. Região é um espaço, um fragmento do território
que apresenta características comuns. Tá? É como se você definir o seguinte: é uma parte do território que, dado algumas condições, possui um sentido único, uma característica homogênea. Então é parecido. Aquela parte ali é parecida nesse contexto, né? Ou difere de outras, como queiram pensar. Muito bem. Então, a região é uma parcela de um território. Só que eu posso analisar diferentes formas de se regionalizar. Ah, mas o que é regionalizar, professor? Regionalizar é justamente estabelecer um critério para dividir esse território, para fragmentar esse território. E ao fragmentar esse território, surgem então diferentes regiões. Tá, bom, então uma região é uma parcela de um território que apresenta características comuns, homogêneas. Sim, mas quem define uma região? Bom, a definição de uma região depende de quem está analisando. Então eu posso definir um critério e a partir do meu critério surgirão então diferentes formas de regionalizar. Pensando nisso, vamos imaginar o mapa de vocês que está lá na página 36. Observa lá na página 36. Ah, não estou com material. Não tem problema, está aqui o mapa da página 36. Muito bem, esse mapa da página 36 traz uma oposição bem interessante, a oposição norte-sul. Durante muito tempo, isso daí foi muito discutido como uma forma de hierarquia do norte sobre o sul, colocando os países chamados do norte como o centro, né, os países que comandam a economia e, obviamente, as principais potências econômicas, e os países do sul como sendo a periferia, os países que eram, enfim, controlados ou não dispunham de industrialização avançada, enfim, eram as economias mais atrasadas. Claro que essa relação norte-sul se explica por um contexto geográfico de localização. A menos que, se você observar lá no mapa, nós temos ali Austrália e Nova Zelândia, que mesmo no hemisfério sul, ou também, se preferir, na parte sul desse mapa, né, são países desenvolvidos, países de avançada tecnologia e que não têm a mesma característica que os demais países do sul. Pois bem, pessoal, vejam, se eu analiso todo o contexto do sul ou todo o contexto do norte, eu vou imaginar o seguinte: bom, eu defini uma região, isso aqui para mim é uma região. Isso significa que cada um, cada parte apresenta uma característica comum. Então os países do norte são todos iguais, diante desse critério, assim como os países do sul são todos iguais. Isso é verdade? Bom, você pode estar pensando, faz sentido. A maior parte dos países do hemisfério sul tem problemas sociais e econômicos, são países menos desenvolvidos. Mas, se você analisar agora o mapa da página 37, que eu também vou colocar aqui para vocês, tá? O mapa da página 37 mostra o índice de desenvolvimento humano, que a gente comentou algumas aulas atrás. Este mapa de índice de desenvolvimento humano, conforme vocês podem observar, já mostra diferentes níveis. Então mostram que mesmo dentro dos países do sul, se a gente compara os dois mapas, existem diferenças no desenvolvimento, no nível de desenvolvimento. E mesmo se eu comparar os países do norte, também existem diferenças. Então, essa análise da regionalização por IDH, ela traz uma realidade bem diferente, bem difusa, bem heterogênea, quando comparado com a análise do mapa da página 36 da oposição norte e sul. Certo? Enfim, resumindo tudo isso em uma frase. No mapa da página norte e sul, a situação é muito mais homogênea e não considera situações específicas dentro do conjunto dos países que eles classificam. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Para finalizar, nós chegamos ali na parte das relações entre os lugares, que eu vou representar para vocês com a imagenzinha aqui, que eu acho bem legal. Olha só, eu tenho uma caravela, tenho aqui uma locomotiva
tenho também um avião, só que da década de 50, e tem um avião mais moderno. Tá, e daí, o que que tem? Vejam, nós temos ali diferentes meios de transporte que em sua época eram extremamente importantes e valiosos. Tá? E eram muitas vezes até os principais ou mais rápidos meios de transporte. Vejam, é, antigamente, no passado, a conexão entre os lugares se fazia de modo muito mais lento, de modo que a relação então entre esses lugares era uma relação menos coesa, né, menos integrada. Hoje em dia, com a velocidade dos meios de transporte e também com a velocidade dos meios de comunicação, com a facilidade dos meios de comunicação, as relações entre os locais estão muito mais próximas, muito mais integradas. E aí, né, nós podemos perceber que muitas vezes países geograficamente distantes têm uma proximidade, né, muito maior. Proximidade no sentido comercial, proximidade no sentido diplomático também, e assim por diante. Tá, só que uma questão importante que muitas vezes a gente pensa é o seguinte: os meios de transporte aproximaram os locais e os meios de comunicação. Entende-se aproximar de maneira, obviamente, metafórica, né? A distância entre os locais permanece a mesma, mas a integração entre eles é muito maior no dia de hoje. E isso ilustra-se bem nesse mapazinho aqui que eu acho muito interessante, né? Na verdade, não é um mapa, mas é uma ilustração bem interessante que está lá no seu material de apoio, lá na página 2 do material de apoio, que eu vou colocar aqui para vocês também. Nessa imagem aqui nós vemos o mundo conectado, né? O mundo das relações estabelecidas por esses meios de comunicação, principalmente a internet. Bom, crianças, o que eu tinha para passar para vocês neste breve momento é isso. Deixo agora para vocês uma proposta de atividade. Ok? Por quê? Bom, porque agora, como vocês já sabem, agora é a sua vez. Bom, pessoal, a atividade que eu gostaria que vocês realizassem é uma atividade que exige um pouco de interpretação. Bom, se você está aí com o seu material didático, observem dois textos que eu vou mencionar aqui para vocês. O primeiro texto está na página 32. Primeiro texto na página 32 e o segundo texto da página 44. O texto está na página 47 e não 44. Bom, qual é a diferença? É isso que eu quero que vocês percebam. Na página 32 nós temos lá os Estados Unidos e uma situação tensa, como se fosse uma volta da Guerra Fria. Ali naquele texto analisa-se os Estados Unidos e uma possível volta dessa Guerra Fria. Na página 47, novamente os Estados Unidos e uma possível volta dessa Guerra Fria. Só que ambos os textos eles mostram situações diferentes. Proposta de atividade: leia os dois textos e analise as diferenças e as semelhanças entre eles e, na sequência, faça suas devidas anotações. Ok? Muito bem. No próximo vídeo eu comento esse exercício com vocês e também passo uma pequena, rapidíssima revisão. Bom, fico por aqui agora. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.